Boa noite, galera. Beleza? Eu sou o Márcio Koba. Estamos aqui em mais uma live, dessa vez no canal do Open Maker e não no canal Dispensado dos Apriscos. Então essa é uma live, né, com os produtores de conteúdo, só que gravada aqui no canal do Open Maker. E quem está com a gente nessa noite é a Jéssica Martins. Então você quer falar um pouquinho com o pessoal, se apresentar aí, Jéssica? Boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Jéssica Martins, educadora parental, educadora inovadora, mãe homeschooler e obrigada pelo convite, Márcio. Beleza, ó, quem está chegando por aí também é o Didi. Ele estava nos ajudando aqui né, a fazer a regulagem de áudio. Então, se tiver algum problema, avisa aí o Didi, tá? Que, que aí ele conserta aí pra gente. Né? O Didi que também está aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo, você está em Peruíbe, certo, Jéssica? Isso, tá em Você está em Peruíbe Peruíbe. atualmente, isso Beleza. mesmo. E aí vamos combinar assim, pessoal. Ajudem a movimentar esse chat aí do YouTube, beleza? Então coloca aí as suas dúvidas, diz aí de onde você está falando, né? Se não quiser se apresentar também, não se apresenta. Entra aí com uma conta fantasma, então, né, aparece aí, não tem problema, se você não quiser se apresentar, mas manda as suas perguntas, entendeu? Podem ser perguntas cabeludas e tal, e a gente pode escolher não responder também, tá? Então, mas fica à vontade, pergunta o que você quiser, se quiser elogiar, criticar, entendeu? Você que sabe. E compartilha essa live também com outras pessoas que tenham interesse nesse tema de educação domiciliar, de educação parental, né, que é esse tema de hoje. Então, bom, Jéssica, aí que eu ia te fazer essa pergunta então, tá? O que que é esse negócio de educação parental? Porque é uma coisa nova, né? Quando você comentou comigo, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha pesquisado. Então, o que que é exatamente esse negócio de educação parental? Olha, é difícil mesmo. É uma profissão recente, então as pessoas não conhecem mesmo, né? Mas eu costumo falar que é como se fosse a professora dos pais, né? Então tem a professora das crianças e tudo, dando orientação ali. Então é como se fosse a professora dos pais. Eu gosto de dar um exemplo assim que todo mundo conhece, né? Como funciona a psicologia, tudo. Então, quando a gente vai, né, no psicólogo, manda as crianças, o psicólogo ele vai trabalhar na resolução do problema, né? Então, sempre ali né, na raiz do problema, caçar ali. A educadora parental, ela previne do problema. Então, ela é um passo antes. Então, ela é aquela profissional que ela vai orientar os pais para que não precise tanto do psicólogo. Sabe E- assim? Interessante, interessante. Eu estava pensando que na área industrial eles chamam isso de, quando é com máquinas, né? Chamam É, de manutenção preventiva e corretiva, né? A corretiva é quando você está apagando incêndio ali, né? E a manutenção preventiva, então é o que você está falando ali, né? isso. Então, e é focada na mente das pessoas, na alma, no espírito, como é que é assim? Ou ele é mais na psicologia? É como se fosse é diferente de uma terapia, né? É diferente, não. Entraria mais numa uma vertente da educação respeitosa. Então, todas essas abordagens ali de comunicação não violenta, qualquer metodologia respeitosa, entra ali na educação parental. É claro que cada educadora vai seguir por um caminho, né? Não são todas que vão seguir o mesmo padrão, né? Mas tem esse formato de, por exemplo, qualquer questão. Então, vamos, aproveitando que o tema é homeschooling, puxar um pouquinho nisso, né? Então, eu atendi uma pessoa recentemente que ela faz o homeschooling, então ela gosta de fazer homeschooling, mas ela tem dificuldade, por exemplo, quando ela vai orientar os filhos na atividade. Então, ela vai lá, orienta, e aí, de repente, os filhos não querem obedecer, não querem fazer naquele tempo, e aí ela acaba meio que explodindo. Então, ela explode, ela não sabe como reagir, né? Porque ela falou assim: eu tenho um temperamento muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu quero dar a liberdade para os meus filhos, para eles terem voz da mesma forma que eu gosto de ter, eu não consigo. Na prática, eu acabo sufocando eles. Então, no caso, a educadora parental entraria nesse aspecto de ajudar a dar ferramentas para essa mãe,
porque ela não está conseguindo lidar. Então ela consegue, ela tem atitude, ela quer ali ajudar a fazer o homeschooling mais tranquilo, mais respeitoso ali, que seja, né, saudável. Mas por conta de questões dela mesmo, ela não consegue. Ela sabe que ela precisa, mas ela não consegue. Então a educadora entra nesse aspecto. Isso trazendo, né, para uma vertente do homeschooling, mas pode ser em inúmeros casos. Então, às vezes a gente vê o que mais chega é assim, a criança ela tá com um comportamento X, ela tá com um comportamento Y, né, que de repente ela não tinha e do dia para noite ela começa a ter, e o pai precisa de mais clareza. Então a educadora ela vem, a educadora parental, ela traz ela tenta entender qual o panorama geral daquela família, né? Entender como funciona aquela família, porque na verdade não tem manual, né? Não é o que vai funcionar para uma família vai funcionar para outra. Então, a educadora ela entra na vida ali daquela família, entende como funciona aquela família e vai lá e sinaliza, olha, esses pontos, analisei isso, aquilo, e dar ferramentas compatíveis para aquela família, para que eles consigam lidar de uma forma melhor, mais eficaz, respeitando o desenvolvimento da criança, sempre com a base no respeito e na consciência. Sempre. É mais ou menos Então, esse papel. então, deixa eu ver se eu entendi. Você está querendo dizer então que a educação parental ela está bastante focada no relacionamento, não é necessariamente ali no desenvolvimento cognitivo nesse sentido, né? Então, a educadora ela tem essa noção, ela precisa ter essa noção até para ela conseguir atender de uma forma melhor. Mas é isso que você falou, é focado mais ali na base do relacionamento. Então, por exemplo, também tem pais que às vezes a criança ela já tem uma tendência muito rígida. Então, e às vezes o pai está sufocando aquela criança, o pai ou a mãe está sufocando. Quando na verdade ele deveria dar um passo para trás, calma, e pegar, né, auxiliar essa criança no processo de liberar um pouco da rigidez. Enquanto tem outros que, né, geralmente não tem ali nenhum tipo de rigidez, ou não tem tanta ali responsabilidade, aí a gente vai analisar, às vezes, o núcleo familiar, e de repente é uma família que já tem uma tendência mais permissiva, aquela coisa toda, e aí tem que trazer essa família para o equilíbrio, sabe? O caminho, o famoso caminho do meio, é o papel da educadora parental, trazer ali para o caminho do meio, do equilíbrio, com base naquela família. Entendi, Trazendo legal. o respeito e a consciência, isso mesmo que você falou. Entendi, né? Focada no relacionamento familiar mesmo ali, né? Legal, legal. E aí, eu preparei uma pergunta um pouco mais pessoal aqui, né? Mas aí você que resolve, tá, Jéssica? Se você quer contar uma história, alguma coisa assim, que é como você descobriu a educação parental. Enquanto você vai pensando aí, deixa eu só colocar nos comentários, porque ó, o Luiz está chegando por aí. Ele já está brigando com a gente, ó, que o áudio estava baixo, mas a gente colocou no máximo, Luiz. O Didi até entrou aqui, mas não sei se ele vai fazer um milagre. Talvez possa baixar um pouco o meu, mas aí ficar os dois baixos também não sei se faz sentido. Aí vocês continuam reclamando aí pra gente saber como é que tá? Quem tá chegando por aí Uhum. também é a Ieda. A Ieda é de Osasco, né? Também São Paulo. Tá aqui pertinho aqui de casa, tá? Né? E né, a Paty, minha companheira, também está chegando por aí. É, e a Viavante também, né? Lá de Brasília, Distrito Federal, né? E quem chega agora também é a Lu. Beleza aí, pessoal? Então, ó, tragam suas dúvidas, tá bom? Sobre esse lance de educação parental. Né? A Jéssica está explicando aí como é que funciona esse processo, né, de orientação familiar, tá bom? Então, beleza. E o Didi tá falando aqui que ele já deu uma baixadinha no meu, tá? Se tiver tudo muito ruim aqui, a gente vai te dar um outro jeito aqui, tá, pessoal? Aí vocês avisam aí, nem que a Jéssica põe o microfone mais pertinho ali, tá? Aí vocês avisam. Ou então você põe o fone, certo? Certo, irmão? Então põe aí para você conseguir ouvir bem, aí você consegue amplificar bem. Bom, ahn, então é isso aí. Bom, e vão se apresentando, vocês que estão chegando aí também, tá? E tragam suas dúvidas sobre homeschooling também, ó, sem dó, pode perguntar aqui, tá? Mesmo se fugir um pouco da pauta, a gente
né? A gente está disposto aí a ajudar vocês com as dúvidas, tá bom? Então fica aí essa dúvida. Então, como é que foi esse processo aí, Jéssica? Como é que você descobriu esse negócio? Você fez um curso? Você achou no YouTube? Foi um problema que você tinha? Como é que surgiu esse negócio? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre gostei muito de estudar e tudo, então eu acabava assim estudando na internet, assim, até para saber lidar dentro de casa, e aí acompanhava também, né, no Instagram e tudo. Só que eu assessorava uma mulher que ela era educadora parental, ela é ainda. Então ela tinha uma empresa dela ali de curso online, né? E aí eu sempre fui muito dedicada, eu fui ver todos os cursos, assim, até para eu conseguir, né, assessorar melhor, fazer meu trabalho e tal. E aí eu lembro que aquelas semanas, sabe quando você sente assim, no seu ser, que você fala assim, não, eu tô trabalhando com isso aqui, mas eu sei que não é isso aqui. Eu sei que eu não vou, mas não sabia ainda o que era, eu tava meio perdida ali. E eu sentia que eu tinha que mudar para alguma coisa, mas não sabia. E aí eu peguei e fui ver todos os cursos e ela estava com uma formação, ela estava lançando uma formação de educadora parental. E eu fui ver um vídeo de explicação pensando no meu trabalho, porque eu falei assim que aí eu posso assessorar melhor e tal, deixa eu entender como que é, o que é isso aqui. O E vídeo faz era de muito 40 tempo isso? minutos. Desculpa, Jéssica. Que Foi mais ou faz menos muito tempo? uns 3 anos, foi assim, Uns 3 logo depois anos. Tá. da pandemia. É. Uhum. E aí eu vi aqui, comecei a ver, o vídeo tinha uns 40 minutos. Eu comecei a ver com um olhar de profissional e parecia que o vídeo ela estava falando para mim, sabe? Aquela coisa de, meu Deus, achei o que eu preciso fazer. E aí eu percebi, pelas características que ela foi falando, que eu já era educadora sem saber. Então, assim, as pessoas acabavam sempre me pedindo conselho, né? Eu sempre gostei de, né, compartilhar as minhas vivências, assim, e tal no Instagram, então as pessoas naturalmente me procuravam, me pediam dica, me pediam ajuda, e com base no que eu estudava, eu ajudava, né? Falava, olha, com base na minha visão, mas sem profissionalismo, né? E aí, quando ela falou, eu falei, gente, isso é uma profissão? Não acredito que isso é uma profissão. Eu falei, eu preciso me formar nisso, é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu fui pesquisar nas redes sociais, no Instagram, todas as educadoras que eu seguia, elas eram educadoras parentais. É porque, assim, na minha cabeça, eu achava que era psicóloga, porque tá muito no nosso imaginário coletivo de que é uma vertente da psicologia. E aí eu fui e falei, caramba, olha isso. Aí eu entrei nesse universo e falei, não, é isso que eu vou fazer. E entrei de cabeça e tô até hoje e amo. Amo porque é aquilo, é muito gratificante, né? Quando você pode ajudar a resolver um problema, né, dentro ali de um núcleo familiar. É muito importante, né? É literalmente entrar ali na vida daquela família e poder ajudar. É muito, né, assim, tem coisas que não tem preço, né? Tem coisas que têm valor. E para mim, educação parental é isso. Acho que veio E você para ajudar consegue muito. contar? Legal. Você consegue contar para a gente um caso assim de, sei lá, como, por exemplo, a educação parental poderia ser útil? Vai, vamos supor, né, que eu tenha uma família caótica em que os filhos eles são rebeldes, reativos, e aí, eu reclamo com você que, sei lá, minha esposa não me respeita e ela diz que eu sou muito autoritário, né? Eu não sei, são problemas que eu não sei se é comum na casa de vocês, talvez seja só uma coincidência, hein? E aí, mas então como o que que a gente faz, por exemplo, nesse caso? A gente liga, Jéssica, vem aqui agora. Ou como é que funciona esse processo? Acontece isso é, Acontece. com você? E aí como é que faz para a gente Então, pedir ajuda? o que acontece é assim, a educadora ela traz aquela clareza. Então, às vezes, a família vem muito bagunçada. Então, como ela tá muito bagunçada, ela precisa o quê? De uma clareza. Ela precisa dar um passo para trás, né? Principalmente quando tá naquele processo de um culpando o outro, né? O marido culpando a esposa e que a culpa é disso, daquilo e tudo, e as crianças ali no meio. Então, a educadora traz aquela clareza de, gente, olha, primeiro, um alinhamento ali do casal.
Porque às vezes um está sendo permissivo demais, o outro está sendo autoritário demais. Então, o primeiro ponto é identificar: os dois estão alinhados? Os dois estão caminhando para o mesmo tipo de educação? Porque a criança ela é muito esperta. Então, às vezes ela fala, ela quer alguma coisa, ela vai no mais permissivo. Então, às vezes ela tentou primeiro ali, no que é mais autoritário, não deu certo. Ela vai lá no mais permissivo. O permissivo vai lá e autorizou, pronto. Ela já entendeu, a criança já entendeu que não tem harmonia familiar, que ela pode jogar com os dois. E muitas vezes fica ali. O próprio adulto acaba entrando naquele ciclo que ele não consegue perceber. Que o primeiro de tudo é o alinhamento familiar. Dependendo da situação, se eu vejo que é uma situação que eu não me aprofundo ali na questão do casal, é como eu disse, eu trago a clareza. Então, dependendo, né, do nível ali, eu indico, eu falo assim, gente, se vocês conseguirem fazer uma terapia de casal, né, ou de repente um núcleo familiar tá saudável, dá pra ver que tá saudável, mas às vezes a criança não tá tanto, de repente passou por algum trauma passado, procura, né, uma psicóloga para atender essa criança. Então, o olhar da educadora é identificar e amenizar e trazer ali a base da consciência mesmo para esses pais, porque esses pais eles estão tão bagunçados e que, assim, às vezes, porque antigamente a gente, não, vai lá, né, faça terapia e tal, mas às vezes não precisa. Às vezes falta uma clareza, precisa de uma organização, precisa de metodologias práticas no dia a dia. Então, às vezes uma dificuldade que eu tenho não é dificuldade que o Márcio vai ter, entendeu? Então, traz isso para os atendimentos e a gente né, vai orientando, falando, olha, vai para esse caminho, vai por esse, né? Então, essa atitude que você teve, teve essa reação na criança, porque muitas vezes, né, os pais acreditam que a criança tá ali sozinha, mas às vezes a criança, a maioria das vezes, né, a criança teve um tipo de reação por algo que aconteceu dentro de casa, por algo que a mãe tá fazendo, que o pai tá fazendo, né? E aí trazer essa clareza para os pais é importante, porque senão a gente fica sempre, não, a criança tá assim, o adolescente tá assim, tá tudo, mas aí quando você vai ver a vida, o núcleo familiar tá totalmente bagunçado, precisa ali de uma organização, é a base, é o pilar, né? Você está querendo dizer, Jéssica, que precisa às vezes de uma pessoa assim de fora, né? Porque senão se bota todo mundo na roda para conversar, aí ficam se debatendo. Não é assim que Isso, acontece? é Não, não isso é na mesmo. sua casa, tá, pessoal? É na casa dos outros, das outras pessoas. Aí você senta para conversar, aí piora a situação, não é assim? Então então quer dizer, aí é interessante ter uma pessoa de fora para ajudar. Ó, vamos fazer um improviso, vamos ouvir primeiro, vamos entender o que está acontecendo para depois o outro falar também. Então, e isso esse tipo de terapia, a educadora parental também ajuda, de certa forma, a desenvolver, a conversar junto com todo mundo junto. É isso mesmo? Não sei se eu entendi certo. Não, é isso mesmo. É desse jeito. É trazer aquela clareza. É igual, é mais ou menos assim, é porque na psicologia é muito mais profundo, porque você tem que tratar ali o trauma, né? Toda uma questão ali. É como se a educadora ela tratasse o que está acontecendo ali agora. Então está acontecendo alguma coisa agora. Mas às vezes, então, como eu disse, às vezes a criança está assim por um trauma ali específico. Então aí é com a psicóloga, não é comigo. Mas às vezes é agora. Então, de repente, tava tudo bem, tava tudo certo com a criança. Aí os pais se mudaram, por exemplo. Então ali, sai um pouco sai do cotidiano da criança. Então, às vezes, os pais não entendem, falam, não, como que eu vou lidar com isso? Né? Como que. Porque não é. Às vezes pode ser algo, com certeza, a maioria das vezes, são os pais, né? Algo que a gente fez, algo que a gente faz, a gente não percebe. A gente vai lá e acha que a criança que tá dando algum trabalho, ou que, né? Não é assim? Às vezes a gente, não, mas tá estranho isso aqui. Mas às vezes a gente não E elas só percebe que a são nossa esponjinhas, reação. né? Elas acabam refletindo, né, na verdade, o que a gente pratica, né, o que a gente está fazendo, né? Não é assim? Exatamente, exatamente. Ali é o reflexo. Então, às vezes são coisas assim mais pontuais. Então, mudou e tal. Coisa mais de agora, sabe? Da agora, do cotidiano. Eu tô com um problema aqui agora. Eu tô vendo que a minha vida não tá legal. Eu tô vendo que a minha filha não tá legal. Eu tô vendo que o nosso núcleo não tá. Porque geralmente o que acontece? Os pais acabam acompanhando, porque hoje tá
modernizando tudo, a gente está tendo mais acesso. Então, às vezes, os pais veem, né, ali na internet, as dicas de internet, como que está sendo, como que é, eles entendem e falam, caramba, então acho que eu estou fazendo meio errado, hein? Né? Cai aquela ficha, talvez eu estou fazendo um pouco errado. E aí, como que faz certo? Não é só lendo lá os posts, né? Não é só... Você já percebeu que tá meio equivocado, às vezes, alguma, né, alguma postura, alguma coisa. E aí a educadora vem com esse papel de, ó, calma, respira, né? Tá tudo bem. Eu sempre digo, não consome tanta informação assim na internet, porque senão a gente fica meio bitolado e acha que tá fazendo tudo errado. Calma, vamos dar um passo atrás, vamos olhar mais o núcleo familiar. É de trazer para o eixo, trazer ali para a consciência. Vamos olhar ali para dentro, deixar o externo para lá um pouquinho. Vamos ver como que está sendo aqui. Então seria mais isso, mais esse ponto assim. Legal, ó, eu vou colocar um comentário, porque tem gente que já está interessado em estudar a respeito, né, de educação parental. A Luciana, que chegou aqui, ela perguntou, mas como é que é a formação? Acho que ela está querendo saber como é que faz uma formação dessa. Se quiser contar um pouquinho, né, de como você fez esse curso, quanto tempo demora, quanto custa, acho que deve ser essa pergunta da Luciana aí, né? A Luciana, Hoje, só para você entender também, Jéssica, a Lu, ela é uma cuidadora de crianças, né? E, sabe, os pais que pedem para a cuidadora ficar ali a tarde inteira ajudando, e alguns dias por semana. E claro, quando você começa a cuidar das crianças dos outros, você começa a perceber que as crianças fazem umas coisas que não dá para consertar assim, né, cuidando da criança, né? Então você precisa acionar os pais. Mas como é que você vai falar de um negócio delicado? Ó, seu filho fez isso, hein? Porque na verdade acho que você também está fazendo isso, sabe? Alguma coisa assim? Então, eu acho que deve ser um pouco isso que ela está querendo dizer, né? Essa necessidade dela, porque ela já tem que conversar com os pais a respeito da criança, né? E acaba de alguma maneira também já orientando os pais também, né? Então como é que como é que funciona essa formação? é bem isso aí que você falou. É bem isso aí. Eu costumo falar que a educadora fica com aquela parte chata, aquela parte que ninguém quer falar, sabe assim? Então, fica com aquela. Por exemplo, eu tenho parceria com escolas, né, inovadoras, e que é bem isso. Então, às vezes a professora está percebendo, ela notifica, mas às vezes é tão profundo, né, o que aquela criança está passando, que precisa indicar para a educadora parental. Que precisa ir lá, precisa alguém ir lá e cavar, porque, ó, imagina, a escola não vai fazer esse papel, né? Nem tem como. Então precisa uma pessoa de fora entrar no núcleo daquela família e para ajudar, para fazer exatamente isso que você falou, para fazer essa parte é, mais chata, para pegar o problema e ajudar a resolver, né? Mas sobre as formações, hoje tem várias pessoas. Na época que eu fiz com a Beth. Depois eu posso procurar o Instagram dela aqui e colocar. Mas tem várias hoje, várias educadoras que você. É que eu fico muito dentro ali, né, do Instagram. Então no Instagram tem muito divulgação de formação de educadora parental. Hoje tá, na minha época, até que 3 anos atrás não tinha. Hoje tem de várias. Então, às vezes, você até segue alguém ali no Instagram, alguma educadora parental, e que ela fornece. Ela fornece algum curso para os pais e formação de educadora parental. Aí vai Legal. da pessoa. Mas assim, o que. Não, depende também, né? Depende, cada grade, é igual eu falei, cada um vai para uma vertente, né? A formação que eu fiz, ela foi muito ali na disciplina positiva, né? Comunicação respeitosa, entendendo as dinâmicas familiares, os padrões para a gente identificar, né? Mais fácil, né? No atendimento, identificar qual tipo de padrão para a gente conseguir ajudar todos os tipos, né? Ali neurociência. Então depende, né? Depende de qual tipo de formação, com quem que você vai fazer. Porque hoje tem muitas opções. Entendi. E essa formação, quanto tempo que dura mais ou menos? Você fica com acesso por um ano, né? Então você pode Tá. fazer dentro daquele período por um ano, é o tempo que você faz. Mas assim, pelo conteúdo, um tempo de 6 meses você consegue fazer. Uhum. E o importante também ressaltar
que a gente tem que continuar, né? Não é a formação e achar que não, a formação já é o suficiente, já sei tudo. É um trabalho contínuo ali que você não pode parar de estudar. E você vai estudando, estudando, pegando outras vertentes, porque isso vai te dar bagagem também para você fazer um atendimento melhor, né? Indicar, pelo menos para mim, funciona assim. Eu tenho muito mais segurança, quanto mais bagagem, quanto mais estudo eu tenho, mais eu me sinto segura para ajudar aquela família. E essa formação você fez então é possível fazer numa plataforma digital, onde você vai. Isso. é, ah, entendi, Hoje entendi. já tem, ai, não é autorização que fala, mas enfim, já está cadastrada no MEC, já tem também. Ah, entendi. Legal, interessante. Tá respondida a sua dúvida aí, Lu? Se você tiver mais alguma pergunta ou não foi respondido, você manda aí pra gente, tá? Seria legal ela fazer, porque como ela tem contato com crianças, é muito bom, né? Porque ela tá ali no contato diário, ela consegue, é importante também para quem tá, porque você consegue se comunicar melhor, né? De uma forma mais assertiva, mais respeitosa, entender os limites e também comunicar para os pais. Então, eu acho que seria uma boa, sempre uma boa. É porque você vai fazendo a teoria aliada com a prática, né? Porque você já está Isso, estudando e já está aplicando ali com as crianças que isso você está aí, cuidando, né? Para como, por exemplo, acionar uma conversa com os pais e tal, né? E isso uma mesmo. dúvida que eu fiquei também é assim, por exemplo, se a gente tiver em casa, tá aquele caos, tá certo? Incêndio dentro de casa. E aí como que as pessoas podem fazer para, por exemplo, solicitar a sua ajuda? Como que as famílias costumam fazer? Aí manda uma mensagem no WhatsApp, ó, você pode marcar uma reunião com a gente, é, ou né, é muito difícil fazer esse agendamento, aí faz uma reunião de 1 hora, como que, ou com a criança, ou sem a criança, como é que você costuma fazer? Não, é sem a criança. Que eu falo, por isso que eu costumo falar, é como se fosse a professora dos pais, porque eu entendo que quem tem total responsabilidade da educação das questões dos filhos são os adultos, são os pais mesmo, né? Por isso que é importante ter esse ambiente assim seguro e fechado para trazer essa transparência, essa clareza para os pais. Mas depende. Então, às vezes tem uma pessoa que está com uma questão simples, uma questão mais pontual. Então, um atendimento 2 já é o suficiente. Mas tem alguns que precisam de mais tempo, que precisa ter ali mais profundo. Então, por exemplo, mais simples, tive recentemente. A criança já tinha, acho que 5, 6 anos e não conseguia dormir sozinha. Porque queria que o pai fosse lá todas as noites. Então, deitava, né, para dormir e chorava de madrugada, chorava, chorava, chamando o pai ia lá e deitava e ficava. E isso já estava um tempão. Então fui, né, expliquei primeiro o processo de permissividade desse pai e dei orientação para ele antes, fazer todo um processo todo dia, porque a criança precisa de uma rotina. Então, de repente, vai lá, conta uma historinha, né? Conta uma historinha antes de dormir, ou o papai vai contar uma historinha antes de dormir, não vai vir aqui de noite, tá bom? Aí a gente já vai ser a nossa despedida, se tiver alguma pergunta da historinha, você já faz e tudo mais. Falei, pega algum ursinho, algum brinquedinho que a criança tem mais apego. E você fala assim, ó, o papai não vai vir, mas ó, aqui o seu brinquedinho tá aqui com você, né? O seu bonequinho tá aqui com você. E coloca ali pra dormir e vai lá e vê se dá certo. E no outro dia deu certo. Né? Eu sempre gosto de ver o pós para ver deu certo, porque se não deu certo aquela forma, eu indico uma outra forma, né? Para não deixar os pais na mão. Então, coisas assim mais simples não precisa, porque o pai ele só não percebeu que ele sofria mais do que o filho, sabe assim? Ele sofria mais que o filho de deixar o filho chamava, não consigo, eu vou lá. Entendeu? Então, na verdade, era ele que estava querendo ir lá. Então ele só precisava ouvir de uma outra pessoa que ele não tinha aqui lá, que ele podia fazer todo aquele processo de acolhimento antes de dormir, né? E pronto, e deu certo. Então, assim, casos assim são mais simples, mas tem alguns que são mais complexos, e aí que precisa ter um pouquinho mais de tempo de atendimento. Cada caso é único, né? Interessante, Jéssica. Ó, o pessoal está interessado aí nesses links, hein? A Viavante está pedindo aí ó, né, alguns links aí para a gente ir colando aí. Depois a Jéssica vai preparando aí para vocês também, tá? E a Lu também fez uma pergunta.
Quer dizer, ela comentou, né, que ela também já tem essa conversa com os pais, mas ela perguntou antes como ela conseguiu o trabalho. Acho que você quis dizê-lo, ver se eu estou certo, porque eu não entendi essa pergunta. Como você consegue conectar as famílias? É isso? Achar as famílias que têm uma necessidade dessa educação parental? É isso? Porque você tinha comentado, né, Perfeito. Jéssica, que você, é, às vezes na escola, né, a própria escola pode te direcionar algumas famílias para você atender, né? Mas tirando a escola, como fazer essa conexão com pais e tal, né? Então, por exemplo, com essa live aqui, né, que você pode pegar e Exatamente. compartilhar com aquela família que você percebe que está no incêndio e alguém tem que fazer alguma coisa ali. Você não tem coragem, porque às vezes você é um amigo muito próximo, ou sei lá, você não quer se meter, mas às vezes você pode sugerir também, você pode compartilhar essa live também depois, né? Mas como conseguir, né, trabalho nesse sentido, nessa área, né? Você faz esses contatos pelo Instagram mesmo? Isso. É no empreendedorismo raiz. A gente vai divulgando o trabalho, vai se espalhando os próprios. Quem faz atendimento já vai indicando para outras famílias, porque gosta, né, do resultado. Então vai indicando tudo. E aí você faz parcerias escolas, psicólogos, enfim, aí vai indo. É um trabalho de formiguinha. Não tem algo assim Legal. específico de que você vai ter um cargo X e se candidatar em um lugar, não. É um trabalho assim de empreendedorismo mesmo. Entendi. Então, por exemplo, aí você precisa mandar os seus contatos para as escolas, né? Que no caso você Isso procura se escolas que desejar, têm porque um não é perfil mais inovador. obrigatório. É, Aham. não é obrigatório. Como é uma profissão nova, muitas pessoas, cada um vai se descobrindo, né? Uma vai descobrindo, vai indo, e aí uma vai, né, sugerindo ali para outra onde que conseguiu e tudo. Mas assim, a minha maior fonte mesmo seria no meu Instagram. Com a divulgação Entendi. ali no dia a dia, porque as pessoas vão se conectando com você, vão pegando confiança, né? Porque é importante isso. Então, de repente, você chegar ali no, né, uma psicóloga que de repente você não conhece, ela não te conhece, então fica aquela coisa, será que vai indicar? Não conhece o trabalho da pessoa, né? Tem tudo isso. Então, às vezes, no Instagram, quando você tá ali, ou enfim, no YouTube também, você gera mais conexão com aquela pessoa se sente confiante de ter um espaço seguro ali com você. Legal. Ó, então para você que quer saber qual é o Instagram da Jéssica, porque ali ela já vai te disparar de repente para alguns canais. Ó, eu já estou colocando aqui para vocês, tá? Já pode, quer dizer, primeiro termina essa live, depois você entra lá, tá bom? Senão, não sei, a não ser que você tenha o YouTube Premium, né? Aí dá para fazer assistir a live no segundo plano. Depois você dá uma olhada ali, anota aí, mas depois isso também, essas informações todas, tá? Elas estão na descrição dessa live. Então você pode até entrar na descrição, você encontra ali algumas informações. E o pessoal está curioso, né? Eu imaginei que eles iam começar a discutir a questão do homeschooling, né? E a Via Avante pergunta aqui: há muitos clientes homeschoolers? Então, o pessoal que está fazendo educação domiciliar resolveram aí, ficaram de saco cheio das escolas. Por diversos motivos, né? Ou por inadequações, ou porque viaja muito. Então, e aí, ou porque, né, né, a maneira com que a escola está hoje, né, não conseguindo trazer respostas, né, para as demandas de problemas que existem. Então, muitas famílias têm decidido pela educação domiciliar, né, coisa que no primeiro mundo já é uma coisa normal, completamente aceita. Aqui no Brasil que é tudo atrasado, né, não tem regulamentação, não tem nada, é tudo meio largado, fica só essas disputas políticas extremistas e tal, então fica uma coisa meio, né, o homeschooling fica no limbo ali, né, nem legalizado e nem ilegalizado, mas muita gente tem procurado cada vez mais, né, na verdade, né, para vocês que não sabem, a Patrícia e eu, nós colocamos nossos filhos em educação domiciliar, os nossos filhos já fazem educação domiciliar. E tá tudo bem, o conselho tutelar não nos perseguiu, tá tudo ótimo, entendeu? Também se viesse aqui, a gente ia mostrar tudo que a gente está fazendo aqui, porque a gente está registrando, né? Então, e se você não sabe, a Jéssica também, ela é uma mãe homeschooler também. Então, né, a Duda também está em educação domiciliar, né, eles, inclusive, né, a família toda, né, o esposo Bruno e, e a Ceci ali, eles vieram aqui
na segunda-feira e a gente fez algumas atividades, apresentamos aqui o OpenMaker para eles e, né, a Duda até aprendeu a tocar um pouco de bateria aqui no OpenMaker e tal, porque aqui é assim, né, a gente vai aprendendo juntos, entendeu? Famílias, homeschoolers também com outras famílias e tal, e só para o pessoal entender o que que é homeschooling aí, tá bom? A gente não está falando de abandono intelectual, hein? Porque tem gente que pensa assim, educação domiciliar já entendi, é abandono intelectual. Não, 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 é o contrário, pessoal. A educação domiciliar é quando você assume a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Você não delega isso para uma escola falida tentar fazer uma coisa que ela promete e não consegue cumprir, né? É você assumir uma responsabilidade que sempre foi sua, na verdade, né? Então isso é o homeschooling. E aí, e aí como é que fica? Essas famílias às vezes elas entram no homeschooling e não conseguem dar conta, ou elas podem ter alguma dificuldade. E como que funciona? Talvez a pergunta, né, que a gente poderia fazer é qual que é a relação entre a educação parental e a educação domiciliar, né? Como unir essas duas coisas? Então, né, se você quiser comentar um pouquinho aí, Jéssica. Ó, eu acho, agora minha opinião como educadora parental. Eu acho que o homeschooling fica muito, muito melhor quando se tem consciência, né? Seja tendo o auxílio de uma educadora parental, ou seja tendo a consciência do trabalho, né? De tudo que a gente ensina. Porque tem gente que não precisa, às vezes tem atendimento, porque já tem, né, um grau muito ali de consciência elevada, de questão de respeito e tudo mais, que às vezes não precisa. Então, para mim, é muito melhor um homeschooling quando você tem essa vertente dessa consciência, né? Então, seja no aspecto de consciência mesmo, né? Porque assim, você tá 100% responsável da educação do seu filho, se você não tem consciência de que você precisa ali respeitar, liberar, vai fazer o contrário, né? Porque o seu filho vai ficar 100% refém de você, né? Ali 100% refém do que você acha que ele tem que aprender, do que você acha que ele tem que fazer, do que você acha que é do seu jeito. Então você vai ter um efeito contrário do que o homeschooling proporciona, que é você fechar o seu filho debaixo da sua asa. E isso eu não acho legal, né? Então essa vertente da educação parental é ali da consciência. O que é a consciência? Os nossos filhos não são nossa propriedade, né? Então é nosso dever respeitá-los como ser humano, né? Não é grudado, não é uma extensão nossa, né? O homeschooling tem aquilo de uma educação mais personalizada. E qual o intuito de ser personalizado? É conhecer a essência de cada criança. Então, cada criança você vai ajudar de uma forma diferenciada, né? Você pode ter ali um padrão, né? De repente, uma matéria X, uma atividade X, para, né, no caso vai do Márcio, que tem 3 filhos, né, homeschoolers. Então, você tem algumas atividades ali que é legal interagir, mas é preciso ter esse olhar, né, essa sabedoria, essa consciência de que cada filho é único, de que cada filho tem um perfil, né? Então, a gente ter essa vertente, é, assim, fundamental. Eu acho que um homeschooling sem essa vertente, né, da educação parental não funciona muito bem. Então, para mim, é muito fundamental. As duas coisas andam muito juntas, né? Na verdade, é porque se a gente assume a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, então é claro que a gente é, precisa buscar orientação e exemplos, né, de outras pessoas. Então, eu acho que a educação parental é o que vai ajudar a gente a ativar realmente essa educação domiciliar dentro da nossa casa, né? E lembrando que quando a gente fala de educação domiciliar, a gente está falando de uma maneira mais ampla, né? Pode ser tanto aqueles que, de certa forma, trazem a escola para dentro de casa, quanto para aqueles que vão para uma linha mais personalizada do ensino, no sentido de que o estudante ele é mais livre, ele tem um aprendizado mais livre, né? Que é o que a gente chama de unschooling, né? Que já entra numa característica de desescolarização também, né? E claro que a educação parental ela vai atender, né, essas duas frentes. Não é isso, Jéssica? Isso. As famílias que vêm que, por exemplo, elas querem seguir um currículo realmente escolar dentro de casa, ou famílias que, de repente, elas já
chutaram o MEC para longe, entendeu? Não quer saber de BNCC e coisas do tipo, porque eles querem ajustar o ensino de acordo com a necessidade dos filhos, né? Então, a educação parental, ela atenderia, né? Esses dois tipos de perfis, né? É isso mesmo? Com certeza. Na verdade, atenderia a todos, né? Inclusive até as famílias que não são homeschoolers, porque é fundamental a gente ter um bom relacionamento com os nossos filhos, trazer essa vertente do protagonismo mesmo deles, desse processo, assim, eu acho que o que é mais problemático, assim, que eu mais percebo assim, nos atendimentos, é a questão de enxergar os filhos como propriedade mesmo. Então, se você enxerga o seu filho como uma propriedade, ele tem que te obedecer a qualquer custo, porque é o que você acha, né? Ou então, o aspecto ali da permissividade, ai, quer tanto ser amado, tem tanto uma necessidade de ser amado, porque não foi, né, na infância, de repente sentiu que não foi tão amado na infância, que precisa resgatar esse amor por via do filho. E nisso sufoca a criança, não deixa ela se desenvolver, não deixa ela ser livre, não deixa ela, né, de fato ser quem ela é. Então, até para essas famílias, para famílias que não são homeschoolers, é necessário porque a gente está caminhando, né, para um, um processo diferente. A gente já está vendo, né, depois da pandemia, quantos movimentos estão crescendo, quantas coisas novas estão surgindo e principalmente a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, em família. Então, por isso que foi o boom da educação parental, porque aí descobriram que a gente não sabe lidar com a família dentro de casa. A gente achou que sabia. Então era aquilo. Na semana tava todo mundo trabalhando, as crianças na escola, fim de semana passear, próxima semana a mesma coisa. Não tinha uma conexão ali de fato, né? Não tinha aquela sensação da responsabilidade que o pai e uma mãe deve ter de fato. E quando a pandemia chegou, foi o boom, né? Foi aí, caramba, não sei lidar com isso. Então, por isso que eu acho também que foi surgindo assim, foi o ápice dessa formação, né, de educadora parental, porque aí todo mundo precisou de ajuda, porque falou, caramba, tenho que lidar com a questão da pandemia, tenho que lidar com a questão aqui de dentro de casa, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu não sei, eu preciso aprender, né? Então, agora que a gente está ali aprendendo, caminhando para esse processo de fato ali a responsabilidade sobre os nossos filhos, que o papel é nosso, né? Então, a educadora vem para trazer isso, ó, vamos, você consegue, sabe assim, Márcio, Uhum. você consegue e eu vou te ajudar. E eu vou mostrar para você aonde, né, aonde o calo aperta, como que tá a situação. Então, é para todos os tipos de famílias. É que no caso de famílias homeschoolers é melhor ainda, né? Porque você tem um suporte, porque você já tem aquela bagagem do estudo, né? Eu fico um pouco mais pesado, entre aspas, né? Não gosto nem de usar essa palavra pesado assim, porque fica parecendo uma coisa que, ai, nossa, é horrorosa, e não é, né? Eu acredito que é uma bênção a gente conseguir proporcionar uma educação assim melhor para os nossos filhos. Eu sou muito grata de conseguir, né, de perto, porque tem tantas famílias que infelizmente não têm essa condição. Então eu sou muito grata por isso, então por isso que eu nem gosto de falar peso, mas de certa forma é um trabalho a mais, né? E se é um trabalho a mais, a gente precisa ter um pouco mais também de cuidado para às vezes não cair. Principalmente aqui em casa até eu percebo. Então, às vezes a gente tá ali no ritmo homeschooling, 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 e vai indo, que a gente acaba que eu, né, da minha parte, acabo esquecendo da conexão mãe e filha, né? Eu não sou só ali a educadora da minha filha, eu sou mãe da minha filha. Então, como os papéis tendem às vezes a se misturar um pouco, precisa um pouco de apoio opa, deixa eu fazer essa separação aqui. Então, acho que é isso. Entendi. Você comentou uma coisa interessante que é a pandemia, né? É muito comum encontrar famílias, sei lá, dizendo que a pandemia, na verdade, destruiu a família delas. Ou, quer dizer, por quê? Porque eles tiveram que passar mais que um final de semana juntos. Tipo, então, quer dizer, aí percebeu, na verdade, que eles não sabem se relacionar, né? Então, dentro de uma mesma casa.
Porque enquanto está todo mundo fazendo um monte de coisa, trabalhando, estudando, com um monte de horários caóticos e as pessoas não se encontram, então é como se os problemas eles ficassem mascarados, na verdade, né? E aí É isso a mesmo. pandemia ela expõe, ela trouxe luz, na verdade, para um problema que já existia antes da pandemia, né? Não, né? Não é aquilo que vem de fora, né? Que, que, que vai, sabe, trazer um problema. Na verdade, os problemas já existem dentro da gente, né? Então, Exatamente. porque se estamos realmente resolvidos interiormente, não tem nada que aconteça do lado de fora que vai afetar a gente, né? Então, quer dizer, já tínhamos problemas de relacionamento que não estavam sendo lidados. Então, quer dizer, essa profissão ela surge, né, não por conta da pandemia, na verdade, em si, porque as famílias já tinham problemas de relacionamento. Sim. Agora, só que não teve jeito, né? Quem fazia o trabalho na empresa teve que ficar no home office e a criança teve que ficar ali na videoconferência na escola. E aí que, né, suscitou aí os problemas. Então, quer dizer, ela é uma necessidade real, né? Então, hoje precisamos de suporte nesse sentido, né? E tem um pessoal que está comentando aqui também, é, que as pessoas elas comentam ali e eu não estou enxergando bem, tá, pessoal? Por isso que eu leio errado os comentários. O Didi está falando que o Fábio, né, que está logado com o Viavante, falou que ele tentou colocar uns links no chat, mas aí o YouTube provavelmente bloqueou, né, porque achou que está fazendo propaganda aqui, principalmente de outra plataforma, né? Porque está colocando um link de outra plataforma no YouTube, aí como está em live, né? Aí ele já corta tudo, né? Então, e o Fábio disse que colocou um link sobre educação parental ali, né? Mas aí a gente vai pedir para você deixar um link no comentário depois da live, então, porque durante a live às vezes não rola mesmo, tá? Ou Tá. então só comenta qual que é o nome, entendeu? Aí não precisa colocar o link em si, sabe? Só coloca o nome do canal da pessoa pra gente ali, Fábio. Pode ser? Então, bom, e eu acho que a gente podia continuar um pouquinho sobre essa questão do homeschooling, né? Então, o que motivou você, Jéssica? Assim, agora falando de você mesmo, tá? A partir para essa educação domiciliar, né? Como você percebeu essa necessidade, assim, é, do ponto de vista de relacionamentos, ou que seja de um ponto de vista mais espiritual, o que te levou, sabe, pro homeschooling aí? Então, foi o meu processo também. Eu tomei um boom na pandemia. Tomei um boom na cara bonito na pandemia. Que a Duda estudava, né, em uma escola extremamente tradicional. E aí foi repassado para casa, né, pra gente fazer em casa. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Pior do que quando eu fazia graduação. Então eu achei um absurdo, na época ela tinha 7 anos, né? E eu falei assim, gente, tudo isso para uma criança de 7 anos. E eles tinham reduzido, né, o material para casa. Então eu falei, meu Deus do céu, então como que não era a escola, né? E aí eu falei, não, isso tá muito estranho, isso aqui não pode estar certo, dela com 7 anos ter esse tanto de coisa para fazer. E eu fui assim meio que recapitulando nas reuniões as coisas que falavam, e ela tinha que ficar muito tempo na cadeira, era sempre uma reclamação de que ela sempre pedia muito para ir pro banheiro, sabe? Aquela coisa de. Era a forma dela de fugir um pouquinho da mesa, sabe? Tinha muita essa reclamação. E eu falei assim: caramba, eu acho que isso aqui não tá legal. Aí eu falei assim: ó, vou tirar, não vou ficar, porque é um desaforo fazer isso aqui, eu não vou fazer isso com a minha filha, imagina. Tirei. Aí eu fiz uma transferência para ela para a escola pública. E deixei lá. E fui assim, acompanhando as lições, mas assim, nada, ainda pensando sobre aquilo, sabe? Ainda olhei, eu vi que eram tarefas muito simples, mas assim, tava elaborando ali o que eu ia fazer. Porque assim, eu sabia que quando terminasse ali a pandemia, eu acho que eu não ia deixá-lo na escola pública, mas eu ainda estava sem saber o que fazer, porque eu sabia que eu não queria a escola tradicional mais. Eu falei, não, escola tradicional eu não quero. E aí eu fui pesquisando e eu não achava outra. Então eu falei, tá, mas e qual que eu quero então? Qual que eu tô achando compatível? E eu não achava. E enquanto isso eu falei, ah, vou deixar. E aí ela voltou.
Aí, né, as escolas foram liberando aos poucos e ela foi para o presencial. E aí ela foi para essa escola pública e aí eu comecei a ter contato, começou a aparecer para mim umas coisas de homeschooling. E eu falei, gente, que é isso? Né? Eu não conhecia, mas fiquei pesquisando. Eu falei, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui é uma coisa legal. Gostei. Mas sabe quando você fica ali pensando, mas, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso aí? Ao mesmo tempo que eu gostei, eu achei aquele estranho. Eu falei, não, mas que negócio estranho, estudar com a criança em casa. Já fui no meu pré-julgamento, sabe? Assim, falei, que negócio estranho. Eu imagino, vai estudar com a menina em casa? Não conheço, aí você já pensa, não conhece ninguém, quem é que faz isso, pra eu, né, poder pedir dica, alguma coisa assim. Mas fiquei com aquilo, eu falei, tá bom. E aí eu fiz, né, e tava vindo sem parar, homeschooling, homeschooling. Sabe quando você pensa, você fala assim, gente, eu não sabia até outro dia o que era homeschooling, agora vem sem parar pra mim? Eu falei, não, isso aí só pode ser algum sinal pra eu receber. Aí eu parei, eu fiz a egípcia, sabe? Eu falei, não, acho que não é nada. E vinha homeschooling. Quanto mais eu negava, mais vinha homeschooling, homeschooling, homeschooling. E aí eu peguei e fiz uma oração. Eu falei assim, meu Deus, por favor, me mostra se eu tô entendendo, se é pra eu fazer homeschooling. Se eu sou capaz, porque eu não achava que era capaz de fazer homeschooling. Mas se eu sou capaz de fazer homeschooling com a minha filha, me manda um sinal claro, que aí eu vou entender. Passou, né? Passou acho que uns 3 dias, ali na mesma semana, ligaram lá da escola, da Duda, a diretora ligou e falou assim que ela tinha acontecido uma briga lá dela com uma outra colega na escola, que eu tinha que ir lá correr, já fui correndo. Cheguei lá, conversei com a professora falou assim, né, chamou ali na individual, ela pegou e falou assim, olha, pode ficar tranquila, porque não teve nada assim de briga, nada muito sério, muito grave. Eu só aproveitei da situação porque eu senti que eu precisava falar com você. Me vinha você assim, a mãe da Duda na cabeça que eu precisava falar com você. E assim, a Duda, ela tá muito avançada. Na época ela estava no terceiro ano e essa escola iria até o quinto. E ela falou assim, ela tá muito avançada para essa escola. Se ela tivesse no quinto ano, ela estaria avançada. Ou seja, ela está no terceiro, ela ficaria terceiro, quarto, quinto ano prejudicada, entende? E aí, olha o que ela falou, que ainda foi ali, foi o meu sinal. Ela falou assim, pra mim, ela não tem perfil nem de escola particular. Eu nem poderia estar falando isso pra você, porque senão a diretora vai brigar comigo, mas eu senti que eu precisava falar isso pra você. Eu não sei nem o que eu tô falando, porque se aqui a escola pública não é adequado para ela e a particular também não é, eu não sei o que você vai fazer, mas eu como mãe, se eu fosse mãe, né, da Duda, eu gostaria de saber disso. E eu só falei, tá. Eu pensando, né, você não entendeu, mas eu entendi. E eu falei assim, não, tá bom, obrigada, tal. Aí foi ali, eu falei assim, quer saber? Não, tirei. Aí tirei, já comecei ali o homeschooling, já falei, tá bom, entendi o recado. E fui indo, fui indo, fui indo. E assim, me encantei. Graças a Deus que eu entrei nesse universo, porque assim, é gratificante pra mim. Eu ultrapassei aquela crença de que eu acho que, não, eu não vou ser capaz. A gente entra muito naquilo, mas eu não tenho formação como pedagoga, eu não tenho aquela, né? Eu ainda estava um pouco naquele pensamento no começo, né? Então, falei, não sei se eu vou dar conta. E teve um filme que eu assisti, eu não lembro o nome agora, que ele também foi assim, um divisor de águas para mim, naquele momento, que é a história real do Ben Carson. Eu não sei se O já, pessoal você do já chat assistiu. ajuda a gente aí, comenta aí. Ajuda, Ben Carson. Alguém pesquisa aí o nome do filme, que eu esqueci. Mas a história real dele. E aí, essa mãe, ela não faz homeschooling, mas ela teve um processo ali que os filhos estavam dando muito trabalho na escola, não queria saber de estudar, era muita agressividade e tal. E ela pegou e ela decidiu, assim, cuidar ali de fato da educação dos filhos. Então, ela foi ajudando, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa ir na biblioteca, precisa isso. Ela virou, assim, a própria protagonista da educação do filho. E depois, ali né, ao longo do filme, que
mostrou que ela era analfabeta. E ela e o filho, assim, ele, né, virou um médico, referência mundial. Ele foi o que conseguiu separar os gêmeos siameses. Acho que ele foi o primeiro a conseguir isso. Nunca tinha dado nenhuma cirurgia com sucesso. Ele foi o primeiro. E aí, sabe quando aquilo me fez pensar? Eu falei, olha isso, olha como de fato é a nossa obrigação. Eu não tenho que achar que eu sou inferior do que porque eu não tenho uma formação, né, de pedagoga, porque assim, na verdade eu sou mãe, que força maior, que, né, olha essa mãe, ela era analfabeta e olha os filhos que ela criou. Então, pra que eu tenho que ficar com isso? Que besteira. E foi ali com o meu sentimento ali de inferioridade, né, disso acabou. Falei, não, acabou. E ali também foi uma outra chavinha para o nosso homeschooling fluir muito melhor. Essa foi a minha história de transição aí. Obrigado por compartilhar, porque né, são coisas pessoais, experiências pessoais, e eu acho que muitas das famílias aí devem se identificar com coisas parecidas também. E, inclusive, estão fazendo algumas perguntas mais específicas para a gente aí, hein, Jéssica? Olha só. É, o YouTuber User, ele fala assim, você conhece algum caso em que o Conselho Tutelar ou o Ministério Público intimou alguém a dar esclarecimentos e a educação parental foi um fator positivo para provar a atenção dos pais, mesmo com ensino domiciliar? Né? Então, aqui já levando para um lado mais jurídico do negócio, né? Não sei se já atendeu algum caso desse tipo e tal. As pessoas elas falam muito disso, mas não é uma coisa tão comum, né? As pessoas morrem É, de medo, né, de conselho não tutelar e tal, é. mas não é uma coisa tão comum, né? Você quer comentar um pouquinho, Jéssica? Não, eu particularmente não conheço, não, nenhum caso. Você falou, né, você trouxe essa questão ali do conselho tutelar, mas tem um Instagram que eu sigo, que é o Diário Desescolar. E aí ela que comentou, eu acho que eles têm 11 anos, né, como família homeschoolers, e atenderam, não sei, sei lá, acho que 10.000 famílias ao longo desse tempo, alguma coisa assim, um número bem, bem grande, né, de atendimento a famílias. E teve um caso só específico que chamaram conselho tutelar, né, por conta de denúncia do homeschooling. E aí, como é o nome da pessoa que vai na casa? Assistente social, né? Aí a assistente social foi na casa dessa família e ela ficou impressionada. Porque o que acontece? Ela tá acostumada a ir em famílias que de fato não cuidam da criança. Então, quando ela se depara em um núcleo familiar ali que cuida até da educação da criança, aquilo para ela foi como um brilho nos olhos, entendeu? Então, assim, não deu em nada. Então, esse é o histórico deles, como 11 anos no homeschooling, tá um caso e esse caso ainda também não foi para justiça, não foi para frente, né? Então, esse caso também me deu uma segurança ali. Quando eu vi, eu falei, já me deu uma segurança, uma confiança de que, de fato, é o nosso medo, é o imaginário coletivo de que a gente achar que a gente está fazendo alguma coisa errada, de que a gente achar que não, a gente vai ser preso, ou a gente vai ter muito problema, quando na verdade a gente está assumindo a responsabilidade pela educação dos nossos filhos. É tão simples, né? Assim, a Sim. gente que acaba tendo muito, muito medo, né? Eu acho que não tem que ter tanta essa preocupação assim. Uma coisa só para vocês saberem, os casos que existem, né, de denúncias e tal, acontecem, por incrível que pareça, com parentes. Sabe É aquela mesmo? tia que não consegue entender por que você tirou a criança da escola e tal, porque ela foi criada na escola e talvez ela teve uma boa referência da escola, porque ela estudou em outra época e tal, né? E não é a geração da pandemia que está na escola agora. Então não sei. E aí ela vai lá e denuncia, ou pode ser às vezes eu já vi coordenadoras de escola também fazendo denúncia, não para homeschooler, né, mas para alguns problemas ali que, vamos supor, a escola suspeita que os pais estão fazendo maus tratos. Mas você percebe que não é uma denúncia por causa do homeschooling, é uma denúncia por causa de maus tratos, é uma denúncia porque a criança, sei lá, ela chega sem tomar banho para a escola, sem lanche, né, tem algum problema dentro da casa, percebe? Então, e aí o conselho tutelar é acionado. Mas normalmente não é porque a família é homeschooler, é porque ela tem outros problemas, entendeu? Então, o homeschooling em si, na verdade, a própria Constituição brasileira ela determina que é uma responsabilidade do Estado e da família. Né, a educação dos filhos. Então, quer dizer, se a gente está fazendo a nossa parte, a gente está dentro da lei. Né? Eu costumo dizer para as pessoas: quem está fora da lei é o Estado. Olha o jeito que as crianças estão ali dentro da escola.
Quem está fora da lei aqui? Quem está tendo descaso? Quem não está fazendo a sua parte? São os pais homeschoolers de maneira nenhuma. A própria Constituição, ela nos protege, né? E se caso, né, as famílias também, elas têm algum receio nesse sentido, né? Porque é, eu imagino que a pessoa que fez esse comentário aqui também não quis se identificar, porque existe um pouco esse receio. E o que a gente faz, né, como orientadores de famílias, né? A Jéssica, eu também oriento muitas famílias. ah, a orientação que a gente dá é faça registros, entendeu? Registro dessa educação, tira foto. Você pode, sei lá, gravar um áudio, grava um vídeo, sabe, do que a criança está fazendo, pega as produções de texto dela. E por quê? Porque aquilo que as crianças conseguem se desenvolver dentro do interesse de aprendizagem delas, normalmente é muito mais do que a escola tem para oferecer. As famílias, por exemplo, que eu oriento, elas têm muito mais registro do que a própria escola consegue fazer de registro. Então, quer dizer, se isso não for aceito no conselho tutelar, então ninguém poderia, entendeu? Todo mundo teria que ter, levar todas as crianças para o abrigo, entendeu? Da escola normal. Então, porque tem que ter registro. Então, a gente registrar essas coisas. Então, como a criança está se desenvolvendo, sabe? Então, né, por exemplo, por que eu não tenho muito receio também com relação ao conselho tutelar e coisas do tipo? Porque aqui, ó, a gente tem um espaço maker, entende? No subsolo da nossa casa aqui, entendeu? A Jéssica, quando veio para cá, né, com as crianças, olha que interessante, né? Enquanto a Duda estava aprendendo bateria ali, ela já criou um filmezinho, já fez um registro, entendeu? Bateu umas fotos, não foi assim, Jéssica? Então, porque Foi. isso é um registros para a própria vida delas, né? Mas também para proteção. Então, não tem como alguém falar que existe um caso de abandono intelectual. Não tem. Talvez tenha maus tratos, mas aí não é por causa do homeschooling, né? Da educação Hum. domiciliar. Aí são outros problemas criminais, né? Então acho que é isso que as pessoas confundem um pouco às vezes, né? Os casos que vão parar realmente ali no juiz, de maneira geral, são casos que têm outras coisas combinadas, né? Não é simplesmente educação domiciliar. São os pais que tiraram a criança da escola, mas aí estão usando substâncias químicas esquisitas ali dentro de Uhum. casa, e aí não faz comida, e aí de É repente o falso desaparece, a criança fica homeschooling, ali. né? Que não É, tem nada de homeschooling, só tirou a criança da escola. Então é o falso homeschooling, né? Porque o homeschooling de fato não é. tem nada disso. Exatamente. Então, acho que é importante explicar isso para os pais também, né? E o desenvolvimento que a gente vê nas crianças que são de educação domiciliar e as próprias estatísticas internacionais mostram que as crianças elas têm muito mais desenvolvimento cognitivo, socioemocional, desenvolvem muito melhor a socialização, né, no ensino domiciliar do que dentro das escolas, onde elas são traumatizadas por diversos processos e relacionamentos ali tóxicos né, ou autoritários. Então, a criança ela cresce com muito mais liberdade, alegria, que é tudo que ela precisa para ter um bom desenvolvimento cognitivo, né? Então, na verdade, é completamente natural que o resultado de uma criança em educação domiciliar seja ele mais engessadinho, né, na BNCC, ou numa aprendizagem mais livre, unschooler. Então, o resultado vai ser maior, né, do que se ela tivesse ali num ambiente ali opressor, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante aí para dar um toque para os pais que tem esse receio, né? Porque parece que a gente está fazendo uma live criminosa aqui incentivando o homeschooling, mas a gente está dando, na verdade, que uma alternativa que é muito melhor do que todas as outras que a gente tem visto por aí, né? Né, se você tiver possibilidade, né? Sabemos que tem pais às vezes que precisam trabalhar 10 horas por dia, pai e mãe, vai ficar difícil, né? Aí a criança talvez fique realmente numa situação de abandono, né? Caso não tenha um adulto, né? Alguém para dar esse suporte. E a Ieda está fazendo uma pergunta aqui também, ó. Com a necessidade de aprender sobre como educar os filhos. Quais as linhas teóricas da educação domiciliar você pode sugerir? Então, né, eu acho que a Ieda é uma pedagoga, né? Ela está pensando em teorias de aprendizagem e tal, do ponto de vista teórico. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso aqui também, né? A live estava programada para 1 hora, mas a gente pode fechar em cima desse assunto, né? E a Ieda também está comentando, já volto para a pergunta dela, que o filme é Mãos Talentosas, a história Isso de Ben mesmo, Carson, verdade. tá? Para quem não assistiu o filme aí, eu também não assisti. Então já sei aqui, ó, já tem uma recomendação para mim. Tem na Netflix esse negócio aí? Onde que a gente acha esse filme aí? Vocês sabem? Essa eu não sei. Depois vocês mandam aí, tá? Eu Onde acho que. que tá na Netflix, mas não sei. Mas é muito É, bom, gente. Vale a pena assistir.
Se tiver algum link aí em que a gente assiste o escondido, também pode compartilhar. Só que aí não manda no YouTube, nós vamos bloquear, tá? Manda no pessoal. Aí, então, e aí, linhas teóricas, né? Você tem uma referência sua, assim, Jéssica, o que você indica para as famílias? De repente um livro, alguma coisa assim que possa ser interessante? Não, porque eu já faço homeschooling justamente por isso, que eu faço a maior mistureba. Então eu pego um pouquinho ali, Waldorf, eu pego ali, quando eu estou no processo ali de unschooling, eu saio pesquisando primeiro, então eu já vejo, eu vou fazer um passeio para tal lugar, então eu já adapto o estudo antes, né? Então a gente vai, por exemplo, do último fui em São Paulo que eu visitei ali, a gente tirou para estudar sobre Japão. Então a gente estudou um monte de coisas do Japão, né? Tudo do Japão, o universo ali do Japão que a gente nunca tinha estudado. E aí a gente foi para o Japan House, né? Então a gente foi lá, já implementou. E aí depois a gente tá para fazer culinária japonesa dentro de casa. Então a gente vai fazer, né? Eu e a Duda pesquisar. Então eu faço assim, esse cronograma ali um negócio mais aprofundado de algum tema X específico. Eu não pego muita uma metodologia ali não. É o que eu vou sentindo ali, então ela faz um tricôzinho ali, então um outro momento tá no xadrez, aí, né, tem português, matemática, tudo, mas esses processos mais, por exemplo, história, geografia, essas matérias não faço igual na escola, é um processo muito mais livre mesmo que a gente de aprendizagem ali de pesquisa, de documentário, e aí ela faz ali um trabalhinho, também deixo ali, né, ela de forma mais autodidata, acompanho e vejo qual projeto que ela pode colocar depois, né? Que por eles mesmos vão criando. É um processo assim, o legal do homeschooling é porque a gente dá um apoio ali de um lado, eles vêm com a vertente deles do outro. E quando vai ver um negócio ali, às vezes uma ideia, uma coisinha pequena, que era pequena, já virou ali um mês em um projeto super legal, algo super legal, que ela super gostou, né? Que é o que eu acho que é o benefício também do homeschooling, porque nas escolas tradicionais, fala de sete assuntos por dia. Eu falei assim, gente, outro dia eu fiz a conta lá no meu Instagram. Eu falei, gente, vocês têm noção? Imagina se foram 7 assuntos por dia. Então, 7 na segunda, 7 na terça, 7 na quarta, 7 na quinta. É sério que vocês acham que isso no mês, no ano, entrou na cabeça da criança? Não tem como, gente. Não tem como, não tem lógica. Se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir. Imagina a criança, né? Então, eu sou muito mais adepta de um estudo profundo. Vamos estudar. Então, vamos estudar Japão, sobre Japão? Então, o que a gente vai estudar sobre Japão? Tudo. Tudo. De todas as vertentes, de todos os lados, não é aquela coisa mais quadradinha. Vamos assistir um documentário, é o suficiente. Porque a própria criança ela vai ficando curiosa. Então ela vai falando: Nossa, acredita que tem isso, mamãe? Olha isso, tem isso. Fala, então vai pesquisando, filha, vai indo, a gente vai pesquisando juntas, ou ela vai pesquisando a parte, e a gente vai indo. E quando vai ver, já no final, às vezes a gente até se surpreende com o rendimento deles, porque a gente fala, caramba, na minha cabeça ia sair de um jeito, depois passou um tempo, já saiu muito mais. Por quê? Porque a criança está empolgada, porque a criança quer fazer aquilo, porque a criança Acho que a gente pode sente chamar essa bem fazendo aquilo. metodologia. A gente pode chamar essa metodologia de faz um Google aí, dá um Google aí, ou, né, faz uma pergunta para o chat GPT, porque hoje em dia, assim, para você montar um roteiro de estudo é muito fácil, né? A própria inteligência artificial, né, do chat GPT, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, ela já cria um roteiro de estudo pronto para você. Né, sobre como fazer um experimento científico passo a passo, sabe, com a criança, com a faixa etária específica, é só você perguntar. Você pode até refinar e ele te oferece, né? Ou você pode fazer uma pesquisa tradicional ali no Google mesmo, né? Então, Uhum. não tem muita teoria, né? Mas a gente estava conversando recentemente um pouco de Montessori também, né? Que é aquela linha, né? Para quem não conhece aí, né? Maria Montessori, ela mostrou que, por exemplo, se um ambiente muito bem organizado por adultos, né? Mas assim, adaptado às necessidades da criança, conseguem fazer com que essa criança consiga aprender por conta própria. Ela vai escolher aquilo que ela tem mais interesse, vai se dedicar para aquilo,
né, com bons materiais, uma boa sala, e ela vai conseguir se desenvolver, né, sozinha ou com outras crianças juntos, e com a mínima interferência possível dos adultos, né, a não ser quando eles são requisitados pelas crianças. Então a metodologia Montessori é muito interessante nesse sentido também, né. Claro, aí a Ieda poderia dar uma aula acho que sobre esse assunto aqui, né? Mas, mas só explicando, né? Como um aprendizado livre, né? E é baseado em análise científica, né? Que fez a Maria Montessori, que era da área de medicina, inclusive era uma médica. Então ela aplicou conhecimento científico e verificou, né, que o resultado desse aprendizado livre era muito melhor do que o das escolas. Então a escolinha ali em que as crianças aprendiam livremente, elas estavam se desenvolvendo mais do que as crianças na escola tradicional. E é interessante. E isso já faz o quê? Faz um século esse negócio aqui. E a gente ainda Exato. está aqui ainda com medo da educação domiciliar, entendeu? Montessori já se falou sobre isso aí já há um século. Mas eu pensei em fazer uma coisinha, que é mostrar um pouquinho do site dispensado, da rede dispensada dos apriscos. Por quê? Porque a gente tem um sitezinho, vou mandar aqui para vocês, tá? Ó, deve ter algum lugar aqui. Em que a gente, vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Tem uma página que a gente vai compartilhar com vocês. Na verdade, já está na descrição dessa live, tá? E aí que a gente explica um pouco a diferença entre homeschooling e unschooling. Aí tem um depoimento, né? Que a Patrícia aí, a gente finalizou hoje, na verdade, esse texto. Tá fresquinho aqui para vocês, né? Estatística sobre resultados de educação domiciliar. Né? E aqui talvez possa ser interessante, talvez aqui, por isso que eu estou mostrando, tá? A Ieda fez uma pergunta sobre referências. Um livro que eu acho espetacular, mas eu sou suspeito, entendeu? Porque eu sou muito libertário. Mas é esse livro, Free to Learn, né? Quer dizer, livre para aprender, do autor Peter Gray. Um cara que é PhD na área de educação científica, se eu não me engano, e ele, enfim, e ele fundamenta essa teoria de aprendizagem em antropologia e psicologia, tá? Esse lance das crianças não precisarem se escolarizar, entendeu? Não existe necessidade de escolarizar para aprender, né? Então, ele justifica isso no livro, um livro sensacional. O autor é um escritor muito bom, né? Um livro muito conhecido em homeschooling, né, para pais aí que principalmente estão fazendo, às vezes, alfabetização, ensinando as crianças a contar, sabe? Esse livro do John Holt, o Learning All the Time, que, se vocês quiserem, me chama ali no pessoal, que eu tenho um PDF em português também, né? Aprendendo o tempo todo. Ele também é um livro que questiona essa formalidade toda do ensino tradicional e mostra como as crianças conseguem aprender em qualquer lugar, o tempo inteiro, entendeu? Independente de estar na escola ou não, elas vão estar aprendendo, né? Às vezes, um ambiente opressor ela vai atrapalhar esse processo, né? Um outro livro interessante que respalda essa necessidade de vínculo, de preservação de um vínculo emocional entre pais e filhos, é um livro que eu não achei em português aqui, tá? O Hold On Your Kids, né? Do Gordon Neufeld. Então, esse livro é um livro interessante, um pouco mais pesado, não é muito do meu agrado, mas ele mostra isso, né? Dá muitos exemplos, conta muitas histórias sobre a necessidade, né, dos pais estarem próximos das crianças, desde de pequenininho, na verdade, né? Desde recém-nascido. E como às vezes isso é substituído por pares que, na verdade, não se responsabilizam, né, pelo desenvolvimento da criança, e isso acaba acarretando em diversos problemas, que é o que a sociedade tem colhido nos dias de hoje, né? E o livro se você tiver interesse em estudar mais da Maria Montessori, é o The Discovery of the Child, né? A descoberta da criança. Então, que fala sobre como organizar esses passos de aprendizagem, né? E os resultados dessa aprendizagem mais livre, sem precisar de um professor impondo algum tipo de currículo. Então, eu acho que são algumas referências interessantes. Se você tiver mais, manda para a gente aqui, a gente bota aqui no site também para auxiliar as outras famílias, tá? E eu escrevi um texto aqui, bem anarquista aqui, tá? Sobre a questão do homeschooling no Estado. Se você achar muito pesado, pode pular. Tá bom. Mas eu acho o máximo escrever sobre esse assunto, porque eu estou citando as próprias leis que os caras escreveram, e que eles que não seguem falam que a gente não está seguindo, entendeu? Então, só precisa entender o que está escrito na Constituição, o que diz a Declaração Universal de Direitos Humanos, está tudo aqui, tá? E até o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. Então, e aqui também, aí depois, né, sobre a questão de como fazer uma rotina de registros e uma certificação, e como é que a gente faz com uma certificação
certificação de escolaridade. Aqui eu escrevo um pouco, explico como fazer a prova do Enseja, né, que isenta a necessidade né, da frequência escolar, embora não se gere um histórico, né, oficial. E tenho uma playlist de vídeos sobre homeschooling, que a gente está compartilhando aqui com vocês também. E aqui alguns contatos, né, de famílias que estão se disponibilizando a montar um grupo de aprendizagem. Aí, né, o próprio Didi, aí que está nessa live também, a Jéssica, a Ju, que eu não sei se ela está nessa live, ela vai assistir depois você comenta aí também, Ju, né, a gente aqui em casa também, a Patrícia e eu, e a Ieda, né, que também está participando aí, tá bom? E que se caso você falar assim, mas como assim, vocês têm uma rede e não me avisaram? Então tá aqui, ó meu irmão, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, existe um formulário que se você preencher ali, né, a gente ele já te bota automaticamente nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Então preencha um formulário para a gente conhecer, mesmo você que está assistindo essa live depois. Então, preencha esse negócio aí para a gente conhecer, entrar no grupo com a gente, vamos trocando. Você quer compartilhar experiências? Se precisa de ajuda? Então, entre em contato com a gente, que até a Jéssica também está nesse grupo com a gente. Estamos formando uma rede de educação domiciliar no Brasil e no mundo, tá bom? Com famílias de qualquer tipo de necessidade, né? Aqui eu até listei algumas para vocês. Tem famílias de artistas, atletas, viajantes, superdotados, né? Estudantes que têm deficiências ou que não se adaptaram com as escolas, ou aqueles meio como eu, inconformados com esse sistema de ensino tradicional. Então, entra aí em contato com a gente, tá bom? E esse site você encontra ali na descrição desse vídeo também, né? E, bom, deixa eu tirar aqui o compartilhamento, beleza? E eu não sei se tem mais alguma pergunta aqui. A Ieda fez um comentário também ali que tem o filme na Netflix, né? O filme que a gente falou ali do Mãos Talentosas. E o Bira também está indicando livro. Aí, muito legal. Ó. O Bira que é o esposo da Ieda, tá bom? Que é professor de geografia, também tem o seu canal no YouTube ali, né? Para você que precisa de estudar geografia com seu filho, aí, ó, a indicação do Bira, que também já está por aqui, ele recomenda o livro sobre metodologia e projeto, Educação, Projetos e Valores, do Nilson José Machado. O cara não é meu parente, mas merecia ser de tão bom que é esse livro. O Bira tá ameaçando casar com ele, hein, Eda? Ó, toma cuidado aqui. Então, abordagem simples, didática. Tô zoando, tá, Bira? E a Ieda fala assim: minha pergunta está relacionada a uma conversa com uma colega que faz educação domiciliar e me enviou várias referências de ensino clássico, Charlotte Mason, tradicional, etc. A pergunta que você fez sobre as linhas teóricas, né, de educação Isso, que ela domiciliar. falou das metodologias que eu falei que Tá. não tinha pego um pouquinho. Aham. É que tem pessoas que fazem de uma forma um pouco mais tradicional, né? Então, essa metodologia, se eu não me engano, é de um sistema católico. Então, a pessoa acaba colocando nessa vertente, né, todo o homeschooling em volta dessa metodologia. Eu não gosto muito, eu faço um processo mais parecido com o do Márcio mesmo, um processo assim mais livre. É claro que a gente também estuda a nossa vertente espiritual, mas aí não é que tá dentro do homeschooling. Eu acho que é algo que tá dentro de todas as famílias, né? Deveria estar dentro de todas as famílias, de uma forma bem natural, com diálogo, né? Com as crenças e tudo. Então, eu deixo de uma forma mais natural essa parte. Então, tem pessoas que implementam o homeschooling, né, com base na religiosidade aí. Então, o meu eu deixo mais livre mesmo. Eu deixo, né, eu vou pegando, mas de forma mais individual mesmo. Então, eu vou vendo o que ela precisa. Então, de repente, né, eu fico sempre ali vendo a necessidade dela, né, a necessidade dela mesmo. E vou adaptando o homeschooling para esse aspecto. Eu acho que uma coisa que você falou que é legal, né, Jéssica, porque é assim, né? Às vezes a gente está acostumado, a escola e a própria universidade nos doutrina, né, a partir de uma metodologia de aprendizagem para começar um processo, né? E a gente pode inverter essa sala, né? Então a gente pode partir ali da necessidade. O que a criança quer aprender? O que ela quer fazer? Então você pode começar, às vezes, um projeto, ao invés de utilizar uma metodologia em si, você faz simplesmente um brainstorming. Entendeu? O que você quer fazer? O que você gosta de fazer? O que você quer aprender? Você quer aprender uma língua nova? Você quer fazer um projeto maker? Vamos pegar uma garrafa PET e transformar ela num carrinho? Então, o que você quer fazer? E aí, onde você vai desenvolver geometria?
vai desenvolver habilidade motora para fazer um corte, se você vai estudar uma língua, você vai, né, desenvolver gramática ali, produção de texto, conversação, né, que é o speech, ali pela necessidade. A criança vai estar estudando, às vezes, os próprios conteúdos curriculares, até avançando séries, sem mesmo perceber que ela está estudando, porque Exatamente. ela está dentro da área de interesse dela, né? Então, eu acho E que é é um isso que pouco você isso que você está falou comentando, também. né? Às vezes você coloca alguma coisa assim, vai, vou dar um, sei lá, o exemplo do tricô. Então você fala assim, ah, mas tricô, né? Tipo assim, uma coisa muito simples. Só que o que está trabalhando o tricô, né? Então o tricô trabalha tantas coisas, então está trabalhando ali a perseverança dela, a resiliência, todo o trabalho dela, o foco, né? Então às vezes a criança não tem tanto foco, então já vai lá, coloca um projetinho, aí ela terminou aquele projeto, ela olhou e aquilo dá um fortalecimento na autoestima dela, porque ela terminou aquele projeto, porque ela conseguiu fazer sozinha, e ali isso vai motivando mais a criança. Então pensa, um negócio que começou pequenininho, como ali um projetinho de tricô, já vai avançando e avançando e avançando e avançando. Chega num nível que você fala assim, meu Deus do céu, a criança tá desenvolvendo melhor que eu. Não é assim? Sim, é assim mesmo. A Evelyn mesmo fez um cachecol aqui recentemente. Quer dizer, eu não sei fazer nenhum ponto com aquelas agulhas lá, entendeu? Eu nunca aprendi na escola e também meus pais também não me ensinaram essa parte também. Também nunca tive interesse, pra falar a verdade. Mas, mas assim, ela fez um cachecol, entendeu? E foi sozinha, a iniciativa dela. Ela começou sozinha, terminou sozinha, só pediu ajuda da Paty, né? E aí ela mesmo fez, né? E Na minha gravação a gente falou de Libras também, né? Que as duas, tanto é, a Evelyn quanto a Duda, quiseram estudar Libras assim, sozinha. E a gente é, falou, estuda, pode estudar, pode é. aprender. Eu estava comentando com a Jéssica, ela mesmo procurou um canal do YouTube que fez sentido para ela e estava ali, né? E eu estava vendo ela assistir uns vídeos, já comecei a conversar. É assim que faz? Ela me corrigiu. Não, não, não. É desse jeito aqui. Então, ela estava me corrigindo já, é coisa que também não aprendi, nem na universidade, nem com os meus pais, na escola nunca me ajudou também. Mas você vê como é que é. Então as crianças conseguem muito além, né? Libras hoje, né? A pessoa da licenciatura aprende na graduação, né? Você vê que a Evelyn tá no ensino fundamental e já está aprendendo a conversar. E você vê que não precisa de um curso para isso. Ela vai lá, vai aprendendo, né? Montar umas frases e tal. E, e vai praticando com outras crianças que também são homeschoolers, que percebem que tem esses interesses comuns. Eu também atendo famílias que a criança ou a jovem decidiu estudar sozinho Libras. E aí grava um videozinho, né? Como portfólio, e aí já fica como um registro, sabe? Então está se desenvolvendo. Que poderia ser mais complicado que isso? Aprender a se comunicar em Libras, entendeu? Então muito interessante. O Bira também fez um comentário aqui para complementando a questão de projetos ali, né? A recomendação dele é de como desenvolver projetos associados com valores que promovem uma visão proativa da vida em uma sociedade dinâmica como a nossa, né? Livro no formato pocket. Ah, muito legal. No sentido mais objetivo, né? E não muito filosófico e tal, né? Acho que sei isso que quis dizer, né, Bira? Então tá aí, ó. Sugestão do Bira. Educação, projeto e valores. Muito, muito legal. Né? Inclusive, né, muito tem se falado, né, sobre trabalho com projetos, educação maker dentro das escolas e tal, tudo, mas é, ninguém sabe como fazer, né? Porque você está numa sala de 30 alunos, um educador, como é que você vai fazer isso aí? Trabalha com projeto, né? E daí a importância dos pais estarem presentes, mesmo que seu filho esteja, né, numa escola tradicional, numa escola regular, você mesmo fazer esse processo, né? Uma coisa que eu comento às vezes com as pessoas é que os nossos filhos, né, a Patrícia e eu, a gente ensinou eles a ler. Não foi a escola que ensinou, a gente tem consciência disso. Talvez o Júlio, ele mesmo dependeu um pouco mais da escola. Mas a Evelyn mesmo, com 5 anos, ela queria saber o que estava escrito. A gente começou a explicar do nosso jeito. A gente não tem metodologia nenhuma, nunca fizemos curso de alfabetização, já lemos assim, algumas coisas de Paulo Freire, aí tem alguma noção, entendeu? Mas a gente não usou nada de Paulo Freire para ensinar. A Evelyn pediu, a gente ensinou ela a formar as sílabas, ela saiu lendo, velho. 5 anos, cara, ela aprendeu a ler, entendeu? Assim, mas ela é superdotada? Não. Ela só tem um interesse que não foi podado, né? Eu não cheguei para ela e falei, pô, mas você quer aprender isso agora? Só quando você tiver 6 anos, só no ano que vem, hein? É, Então, né? Ou sabe, tá adiantando o negócio aí. Agora você tem que aprender a só desenhar. Entendeu? Né? e Ela tem sim, tem solicitou sentido. ajuda, então a gente acionou. A gente foi a resposta, né? Ajudamos ela nesse processo. Eu Eu vou acho te que, então, falar quer dizer, que, né? vou te A falar gente que pode estar em eu educação aprendi. domiciliar sem precisar, né? Ter saído da escola tradicional também, não é, Jéssica? Exatamente. Eu aprendi a ler com 6 anos e sozinha.
sozinha. Eu pegava, eu era uma, né, nessa primeira fase, eu era uma criança muito introvertida, né? E eu ficava ali, estudando, ficava no meu mundo ali, e quando eu fui ver, eu aprendi a ler e escrever sozinha. E aí eu ia, né, pra escola tradicional, a professora já me pegou para ajudante da sala, falou, você vai ensinar outras crianças indo. E assim, não tive, né, o apoio ali da minha mãe, do meu pai, de me ensinar, eu fiz. Então assim, a criança tem isso dentro, né? É uma forma, assim, autodidata, que a gente pode ser livre, né? Que a gente pode claro, ali com orientação é sempre muito melhor, você tá ali, você ensina, você vai, mas a criança ela tem esse potencial de ir lá e fazer as coisas sozinha. E o que eu costumo falar também, a educação tradicional puxa tanto, 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 é um processo assim tão pesado, que você fala assim, gente, qual a diferença, né, da criança, é, ela se alfabetizou com 6 anos, ou com 7 anos, ou com... Qual a diferença, né? Qual a finalidade? Por que tanta essa pressa, essa coisa engessada? Parece que um processo assim de tipo, um processo seletivo para é tudo tão aquela coisa de competição, aquela coisa de não vai ser isso, vai ser aquilo, tem que correr contra o tempo. Parece que aí nisso a gente vai se perdendo, né? Então a gente quando é adulto, a gente quer, opa, a gente quer se afastar um pouco disso, a gente quer ter um pouco de, né, uma clareza de que a gente quer para nossa vida, a gente não quer tanto essa competição, essa coisa, mas com as crianças a gente faz isso, a gente normaliza, a gente acha que não, tá adequado ali uma educação tradicional, tá adequado a forma que às vezes o professor tá ali falando com a criança, mas não é adequado quando você, o seu chefe fala com você de uma forma mais grosseira, não, isso não é adequado, não gostei. Mas ali você coloca o seu filho numa escola tradicional, pesada, que é tudo engessado, que poda ele, aí não, aí pode, aí tudo bem, aí tá certo, né? Então aí homeschooling tá errado, né? Então a gente precisa dar uma analisada aí também, né? E eu acho que a gente precisa ir fechando essa live também. Eu só vou colocar uns comentários do Bira aqui. Bira causando polêmica aqui nessa live aqui, ó. Sim, concordo que não se deve ter linha teórica sobre o projeto de educação domiciliar, mas é preciso ter um projeto que aponte para a criança onde cada habilidade aprendida se encaixa na sociedade, né? E o Bira, como um representante aí da área de humanas, está falando sobre a questão social, né? Eu particularmente eu acredito que as crianças por si, se a gente não colocá-las numa bolha, seja ela uma bolha chamada escola ou chamada minha casa, meu lar, naturalmente elas vão interagir com a sociedade, elas vão encontrar a via delas, né? O próprio exemplo do Jaime, eu nunca fiquei incentivando muito ele a ser profissional e tal, e ele mesmo decidiu fazer um curso técnico porque ele quer trabalhar. Ele decidiu trabalhar, ele já sabe a área que ele quer trabalhar e já está mandando currículo já, entendeu? Eu não precisei orientá-lo nesse sentido, sabe? Orientá-lo no sentido de direcioná-lo, né? Talvez Uhum. dar uma dica, ó, pensa um pouco nisso. Os caras quando vão fazer entrevista, ó, você tá com esse cabelo de anime aí, os caras vão achar esquisito, hein? Você vai trabalhar com máquina lá, aí te dá umas dicas, mas a gente, né? Eles podem escolher o rumo nesse sentido, né? Aí o Bira fala se encaixa tanto em termos de produtividade individual e colaboração social, fazer para si e exercitar o potencial de colaborar com o progresso coletivo é um motivador poderoso, né? A colaboração é tão ou mais visceral que a competitividade, né? Então sobre esse princípio é, de olhar para a sociedade do ponto de vista colaborativo, né? O que eu posso agregar, né, para a sociedade como um todo. Então, acho que isso sim, né, que é a função ali, principalmente aí né, dos representantes aí da área de humanas. Então, como a gente vai colaborar com a sociedade, né? O que a gente vai agregar, né? Exatamente. Por isso que é uma coisa, né? Só para quem está entrando nessa live, essa live está sendo aberta e o próprio site é publicado dentro da ONG Dispensar os Apriscos, né? Uma maneira de interagir com a sociedade, às vezes, é por intermédio de um trabalho voluntário, como a Jéssica e eu aqui. Né? Você ganhou algum dinheiro aí para estar aqui com a gente, com o povo aí, Jéssica? Não. Não, a gente também não, isso aqui é um trabalho voluntário, né? A nossa maneira de agregar, né? E às vezes essa é a maneira com que a gente pode ensinar os nossos filhos, pelo nosso exemplo. A gente não precisa dizer Exato. para eles, né? O que eles precisam fazer. A gente só precisa ser uma boa referência, né? Então, bom, acho que a gente precisa ir fechando por aqui também. Se tivermos uma pergunta, manda logo, porque estamos fechando aqui essa live. E eu vou colocar os contatos da Érica aqui, da Jéssica, que lá no Instagram, tá bom? Jéssica.educação, né? Sem o C cedilha e sem o tio no ar, tá?
E o e-mail também, tá? jessicamartins.educação. Então tá tudo ali na descrição aí desse vídeo. Eu te chamei de Érica, tá, Jéssica? Porque tem uma pessoa muito parecida com você, meu, ela tem a sua voz. Ela Sério. que trabalha com a gente lá na Fuxa Telecom, ali com a Paty. E aí eu acho que você é muito parecida com ela, muito engraçado isso aí. Aí desculpa, o comentário Ah, ela é totalmente gente boa, aleatório. então, né? Essa Erika é gente Gente boa. boa, eu acho. Eu acho que ela deve ser gente boa. Aí vai ver nem é. Bem, E eu tô aqui, e eu parecida tô com aqui você, falando. engraçado. Um Ai, dia onde a gente gente. te apresenta. E aí, se você quer saber mais sobre o site, inclusive, né, mais sobre homeschool, quer estudar, ler um pouco mais, ó, dá uma acessada lá. O link também está na descrição dessa live, tá bom? E então, eu acho que fechamos por aqui. Os comentários também, eu acho que fecharam. Você quer comentar mais alguma coisa, alguma palavra final ali de encorajamento para esse povo com relação à educação parental, Jéssica? Porque os seus contatos agora eles já sabem onde achar, né? Então, mas aí você quer fazer um comentário para a gente fechar? Márcia, não me complica. Não, não me complica, Sabe Márcia. aquela frase assim, sabe? A gente chama isso dentro do YouTube, na dinâmica do YouTube, de call to action, né? Quer dizer, chamada para ação. Ó, vai lá e sei lá, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, não sei, Meu ou Deus. entra no grupo, Entra no. que Gente, isso? a gente não falou, né, que a gente também pode entrar famílias mais simpatizantes do homeschooling, entrar lá que, né, de certa forma quer conhecer um pouquinho mais, às vezes está na dúvida, né, igual no meu processo inicial, às vezes eu tava ali com medo, não, será que eu sou capaz? Se eu tivesse alguém, né, conhecido alguém que já fazia o homeschooling, já tinha dado aquela palavra de encorajamento, vem, eu acho que seria muito fácil, muito mais fácil de eu sair dessa barreira, né? Então, se você está nessa fase, se você está com esse pensamento, está com esse receio, ou quer saber um pouquinho mais na dinâmica, porque assim, numa live ali a gente não consegue dar todas as informações de fato como é no dia a dia. Então, às vezes, acaba saindo um pouco superficial. Mas se você quiser saber um pouquinho mais desse universo, né? Eu tô aqui aberta ali, tem meu contato no Instagram, o Márcio também. E a gente vai indo, um ajudando ao outro. É como o Bira, né? O Bira falou ali da Isso. colaboração. É isso, eu também acredito nisso. Muito legal. Então, ó, essa foi a apresentação aí da Jéssica. Desculpa que eu falei demais. Eu devia ter deixado a Jéssica falar um pouco mais. E, Imagina, mas a gente pode marcar outras lives. Viu? com Porque a Jéssica é certeza. outra maluca, que ela está disposta também a compartilhar conteúdo e tal. Aqui a gente foi tudo meio raso, né? A gente não aprofundou nada, só falamos de um monte de É, coisa. Mas às vezes aqui é um tema específico sobre educação domiciliar. Manda um comentário aí, deixa um comentário aí para a gente já marcar as próximas, tá bom? De repente pode fazer uma coisa prática também, sei lá, vamos fazer uma atividade aí de orientação ali ao vivo, entendeu? Então entra, né, manda é uma mesmo. mensagem aí também. E lembra de entrar em contato ali com a Jéssica pelo Instagram ou pelo grupo de WhatsApp ali que a gente abriu, né? Só preencher o formulário que está na descrição desse vídeo, beleza? Então, bom, agradecemos então pelos comentários, pela participação aí, né? Porque vocês colaboraram com ideias, com conteúdos aqui também. E a gente então se vê nas próximas lives aí, tá bom? Não sei se a gente vai fazer as próximas lives com os produtores de conteúdo da rede Dispensar dos Apriscos aqui no OpenMaker ou lá. Mas você vai acompanhando os dois canais, tá aqui. Aí a gente decide, tá bom? Beleza? Brigadão aí, Jéssica. Valeu aí, Imagina que pessoal. agradeço. Tchau, pessoal. Falou. Tchau, tchau.